Olaf Scholz, chanceler alemão, disse que Putin está utilizando na invasão da Ucrânia a tática da terra arrasada. Essa é uma tática que já foi utilizada pela Rússia durante a invasão napoleônica e utilizada na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética para se defender da invasão alemã. Mas segundo o chanceler alemão, dessa vez essa tática não dará certo e o que o Putin está conseguindo fazer é unir ainda mais a Alemanha. Para você entender de fato no que consiste essa tática e qual o impacto disso para toda a Europa e principalmente para a invasão da Ucrânia, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Hoje vamos dar repercussão aí à fala do chanceler alemão Olaf Scholz, falando exatamente sobre a tática da terra arrasada que Putin está utilizando na Ucrânia. Agora, você sabe em que consiste essa técnica? Simplesmente vou colocar aí para você a manchete que eu separei e vou explicar dentro da análise o que significa essa tática. Então vamos lá para o título. A manchete aí é da DW, agência de notícias, diz assim o seu título: Tática da terra arrasada não ajudará Putin, diz Scholz. Bom, então vamos lá para as letrinhas pequenas para a gente entender do que se trata. Então, letrinhas pequenas para você. O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de usar a tática da terra arrasada na Ucrânia e afirmou que ela não fará com que a Rússia vença a guerra. Então, deixa eu te explicar exatamente no detalhe no que consiste. Quando Napoleão, líder francês, resolveu invadir a Rússia, né, o Império Russo, simplesmente os russos, que não tinham muito como se defender naquele momento, foram recuando, foram deixando a linha de frente da batalha e destruindo tudo que eles encontravam pelo caminho. Qual era a ideia disso? Os russos destruindo o seu próprio território, colocando fogo nas casas, tacando fogo nas lavouras, matando os animais que eles não conseguiam levar para locais mais distantes. Tudo isso para que o inimigo, ao chegar naquele território, ele não pudesse utilizar em absolutamente nada, nenhuma infraestrutura, nenhuma construção, nenhuma fonte de alimento, nada. Simplesmente ele ia chegar naquele local e ele estaria basicamente à sua própria sorte, sem poder se aproveitar dos recursos que o próprio território oferece. E é exatamente a mesma coisa que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, lá do bigodinho ridículo, invadiu a União Soviética do Stalin. Mais uma vez, a Rússia, ou a União Soviética nesse caso, muito despreparada, pelo menos para o primeiro momento, eles recuam e vão destruindo tudo que eles encontram pelo caminho. Lembrando, eles destroem tudo aquilo no seu próprio território, para que o inimigo não possa se aproveitar disso. E talvez você pense, ué, Tobias, então não tem uma relação direta, já que a destruição é no próprio território do país. Mas o que está acontecendo agora é uma espécie de terra arrasada, mas dentro da Ucrânia. O Putin está destruindo completamente a infraestrutura da Ucrânia para que os ucranianos não tenham dentro do seu próprio território o que utilizar para lançar ataques contraofensivas contra a Rússia de Vladimir Putin, que fez essa invasão aí completamente injustificável. Então é por isso que nas últimas semanas o Putin radicalizou demais. Os bombardeios agora acontecem de forma quase que aleatória, atingindo infraestrutura ou simplesmente o meio da cidade onde estão os civis. Então a ideia é destruir basicamente todas as usinas energéticas do país para que deixe os ucranianos no escuro e principalmente no inverno, sem o aquecimento. A Ucrânia que tem um dos invernos mais rigorosos da Europa, destruir as pontes, as rodovias, as ferrovias e também levar o caos e o medo para a população. É isso que o Putin tem feito, deixado a Ucrânia sem nenhuma infraestrutura. Mas o Olaf Scholz, líder do país mais rico e poderoso da Europa, a Alemanha, está dizendo que isso não vai funcionar e isso está unindo ainda mais a Europa em torno justamente da Ucrânia, que se coloca aí como uma barreira física entre o imperialismo russo de Vladimir Putin e o resto da Europa. Porque é isso que a maioria dos analistas pensam e eu corroboro aí com esse pensamento que se o Putin tivesse, eu acho que ele já não terá mais, uma vitória na Ucrânia, ele não pararia por ali. Ele utilizaria mais discursos, mais desculpas, mais fake news para simplesmente ir ampliando seus domínios. Imagino que ele entraria também na Geórgia, depois entraria na Moldávia, depois entraria na Polônia e
repúblicas bálticas e iria conquistar mais territórios, talvez formando aí uma espécie de União Soviética 2.0. Vamos aí para o segundo parágrafo para entender exatamente o pensamento do chanceler alemão. Scholz se referia aos recentes ataques aéreos à cidade da Ucrânia que mataram dezenas de civis. Terra arrasada é o nome dado à tática de destruir tudo o que possa ser de proveito do inimigo enquanto este avança. Então, exatamente como eu expliquei, só que diferente das duas oportunidades anteriores, onde os russos utilizaram isso no seu próprio território, agora eles estão usando aí a tática da terra arrasada, mas no território ucraniano. Seguindo aí para o último parágrafo. A tática da Rússia só fortalece a determinação e a perseverança da Ucrânia e de seus parceiros. A Alemanha é um grande parceiro aí da Ucrânia. Embora a Alemanha tenha tido muita dificuldade, a Alemanha não foi um dos primeiros países a de fato declarar apoio à Ucrânia. A Alemanha, que dentro da Europa é o maior dependente do gás natural russo, e exatamente o corte do gás natural fez a inflação na Alemanha disparar, o preço dos combustíveis e da energia de maneira geral está muito elevado, e isso tem feito aí com que o Olaf Scholz tenha problemas internos. Mas agora, é claro, 7 meses depois do conflito, simplesmente já se começa aí a conseguir novos fornecedores e diminuir um pouco essa pressão, embora o gás russo ainda seja muito importante. Por isso, a Alemanha teve dificuldade de condenar os ataques, condenar a invasão no primeiro momento e enviar equipamentos militares. Foi só com o acirramento aí das disputas que a Alemanha entrou de cabeça e hoje sim é uma das principais defensoras junto com a França e com o Reino Unido. Continuando, acrescentou o chanceler alemão em um discurso no Bundestag, parlamento alemão, nesta quinta-feira, 20/10, antes de viajar para Bruxelas para uma reunião da cúpula da União Europeia. Então, Olaf Scholz aí se colocando e dizendo, para a Europa, para o mundo inteiro, que mesmo que o Putin radicalize, mesmo que ele aumente a pressão sobre a Ucrânia, a Alemanha vai se unir em torno da defesa do território ucraniano como uma espécie de barreira física para impedir o avanço do imperialismo russo para o resto da Europa, e simplesmente que a tática da terra arrasada, que funcionou sim das duas vezes anteriores, embora com um custo de vida altíssimo, dessa vez não vai funcionar na Ucrânia, porque a Europa e a OTAN estará do lado da Ucrânia. E você? O que você acha disso? Você acha que a tática da terra arrasada utilizada pelo Putin na Ucrânia faz sentido? Você acha que com isso o Putin vai conseguir a vitória? Ou você acha que o chanceler alemão está correto e isso só vai unir a Europa cada vez mais? Deixe seu comentário aqui porque ele é mais do que importante aqui para o canal. E se você chegou até aqui, até o final, deixa o seu like porque ele ajuda demais o YouTube a entregar para o maior número de pessoas esse vídeo, entendendo que o vídeo é bom porque você deixou o seu like. Então clica aqui na logo do canal, badala o sininho das notificações e deixa seu like para que a gente possa chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano. Posso contar com a sua ajuda? Tenho certeza que sim. Obrigado de coração e a gente se vê amanhã no próximo episódio do Atualiza aí. Tchau!